Senhor Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, por este privilégio que temos da Tua Palavra, de poder ouvir o que o Senhor tem a falar nos nossos corações. E te pedimos, ó Pai, misericórdia. Dá-nos, ó Deus, o entendimento da maneira que o Senhor quer, ó Pai. Fala nos nossos corações, a começar em mim, ó Deus. Cuide de minha vida, dá-me sabedoria para eu poder falar ao Teu povo. Usa-me nesse momento, ó Deus, como vaso do Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, no ambiente que nós vivemos hoje em dia, tem muitos pais aqui, isso é muito importante, é muito bom. Filhos é fruto do Senhor, o próprio Deus, Ele cuida do seu povo. E você, como pai, ou até mesmo como filho, sabe da dificuldade que é de cuidar de um filho. O cuidado que você tem, ou que você como filho teve, do seu pai te levando para a escola, conduzindo você à escola. Lembra daquele momento que seu pai te levando à porta da escola e indo te buscar, levando para um curso, trazendo? Isso é um cuidado de um pai. Lembre também dos momentos que o seu pai lhe repreendeu. Houve necessidade de muitas repreensões, e muitas vezes nossos pais nos repreendem. Isso é muito bom. Isso serve para nos ajudar e mostra o cuidado de Deus conosco. Aqui esse texto de Oséias, capítulo 14, não somente esse texto, mas em todo o capítulo, em todo o livro, fala justamente sobre esse cuidado de Deus com o povo. Um bom pai, ele cuida muito bem do seu filho. Ele orienta, ele repreende, ele exorta, ele ensina o caminho que deve andar. Por muito tempo, Israel andou afastado do Senhor. E Deus, como um bom pai, Ele estava conduzindo Israel para servir. Lembremos um exemplo, lá em Êxodo, fala sobre quando Deus fala com Moisés, para que Moisés chegasse até Faraó, para que o seu povo pudesse ser liberto. Faraó, com seu coração endurecido, por muitas e muitas vezes, Deus manda praga, manda doenças, e Faraó, com o coração endurecido, não quer libertar o povo de Deus. Deus mandou Moisés para que o povo não fosse simplesmente liberto, mas para que o povo fosse liberto para servir a Deus. É isso que Deus falou com Moisés. Enfim, o povo é liberto. O povo segue, sendo bem conduzido por Moisés, primeiramente pelo Senhor. E Deus, e quem tiver o primeiro cuidado de Deus com aquele povo foi liberto. Estava preso, aquele povo foi liberto. Foi livrado das garras do Faraó. Então Moisés continua com aquele povo de Israel. É sobre isso que estamos falando aqui hoje. Moisés continua com aquele povo. E Deus demonstra mais um cuidado naquele povo de Israel. Deus manda cair comida do céu. Vemos aqui dois tipos de cuidado que Deus teve com aquele povo. E esse cuidado, Deus também tem tido com você. Veja aqui situações que aconteceram alguns anos atrás, dos nossos dias até os dias de Jesus, mais ou menos 2000 anos. Dos anos de Jesus até essa libertação do povo de Israel, muitos e muitos anos. E a gente vê a bondade de Deus nesse povo, o sustento de Deus, guiando e guardando esse povo. Meus irmãos, eu quero trazer nessa noite para vocês, como diz no início do versículo 14, do versículo 1, o Senhor falando: volta, ó Israel. Se aqui o Senhor fala isso, é porque o povo estava andando contrário à sua palavra. Um povo que estava andando em sentido contrário. Se ele orienta, se ele exorta para que esse povo volte, é porque significa que esse povo estava andando no caminho contrário à palavra de Deus. Vejamos no versículo 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Mas que pecados é este que Israel cometeu? Eu peço a você que ainda permaneça com sua Bíblia aberta e retorne ao capítulo 10, versículo 5, onde diz:
os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Agora eu peço que você adiante alguns capítulos, capítulo número 13, ainda em Oséias, versículo 2, que diz: agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagem de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de arte. E dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Se houve um motivo pelo qual o Senhor fala aqui nesse versículo, pedindo para que Israel volte ao Senhor, é porque aquele povo estava andando contra a palavra do Senhor. Olha o que esse povo estava fazendo. Esse é um dos pecados que esse povo estava cometendo. Estava cometendo a idolatria, adorando a outros deuses. Não simplesmente outros deuses, mas agora que, como a gente viu, criados com as suas próprias mãos. Um povo que não reconheceu a libertação que o próprio Deus libertou eles das mãos de Faraó. E agora adora deuses, idolatram deuses criados por suas próprias mãos. Já não bastava ter se afastado de Deus, agora moldam deuses da maneira que eles querem, com os formatos de suas mãos. Meus irmãos, o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, libertou das mãos de Faraó. Mas a história acontece nos nossos dias também. O Novo Testamento fala muito sobre isso, de um mártir chamado Jesus, que nos libertou do império das trevas, que arrancou a chave da morte do inferno, para que hoje você pudesse ter vida, e vida em abundância. Sigamos para o versículo 2, onde diz: tende convosco palavra de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Meus irmãos, Israel tinha caído. Israel precisava se arrepender. É interessante quando Jesus se refere a uma igreja, a igreja de Éfeso, e fala: eu conheço as suas obras, eu conheço tudo que você tem feito, tem me agradado o que você tem feito, mas uma coisa só tu fez que não me agradou: você abandonou o primeiro amor. Palavras do próprio Jesus. Lembra-te de onde caíste, Israel. Meus irmãos, que profundo isso aqui. O próprio Jesus falando que somente as obras bonitas que estavam sendo feitas não era necessário, mas que sim, era necessário voltar ao primeiro amor. E tudo isso se encaixa aqui em Oséias. O Senhor falando para aquele povo: volta ao primeiro amor, volta a Israel. Para esse povo era necessário. Mas isso não simplesmente está escrito aqui na Bíblia e nós vamos deixar de lado. Se insere também no nosso dia de hoje. Quantas e quantas vezes temos deixado de servir ao Senhor, tendo vários ídolos? Meus irmãos, como a palavra do Senhor é perfeita, só não entende quem não quer. Devemos persistir dia após dia nesse entendimento, nessa leitura, mas também praticando e procurando aplicar essa palavra nas nossas vidas. Hoje o Senhor fala através de você, para você, através de sua palavra. Sigamos no versículo 2. Então aqui, Oséias diz: tende convosco palavra de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Aqui o Senhor, ele chama Israel para o arrependimento. Perceba que logo no início, quando fala tende convosco palavra de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, é chamando esse povo para o arrependimento, mas como uma forma de oração. Entendem? E convertei-vos ao Senhor. Diz ele, como uma oração, diz ele: perdoa toda iniquidade
profundidade. Meus irmãos, aquele povo de Israel estava totalmente profundo, estava totalmente afundado em pecados, em iniquidades, estava desagradando ao Senhor. Se você olhar no capítulo 1 de Oséias, vai falar sobre o casamento com Gomer. Primeiro teve um filho chamado Desprovida, e o segundo filho, Não Meu Povo. Talvez fique para uma próxima oportunidade para a gente poder comentar sobre isso. Sobre esse relacionamento. Gomer como uma prostituta. Isso serve para que a gente possa entender que esse povo não estava mais adorando o Senhor como deveria. Meus irmãos, isso é muito sério, ao mesmo tempo muito perigoso. Sigamos para o versículo de número 3. O povo de Israel não simplesmente estava afastado do Senhor. Eles não simplesmente abandonaram o Senhor, mas também estavam apegados, de um certo modo, falando até mesmo politicamente. Veja que o início do versículo 3 fala: a Assíria já não nos salvará. Quando o calo apertava, Israel se recorria à Assíria. Buscava na Síria refúgio, mas não em Deus. Que perigoso, meus irmãos. Um povo que conhecia a palavra de Deus, mas deixou de servir ao Senhor. Buscava refúgio em outro. Aqui estamos mais ou menos falando sobre política, sobre poderes daquela época. O versículo continua: não iremos montados em cavalos. Já não bastava eles estar politicamente ligados, de certo modo falando, mas também estavam ligados também a essa pressa. O Egito era um grande fornecedor de cavalos para aquele povo, e agora já não ia mais montar em cavalos. Aqui o Senhor está se referindo, falando para esse povo se arrepender, porque esses poderes já não nos ajudariam mais. O seu único refúgio estaria simplesmente no Senhor, somente no Senhor. E aqui nós olhamos para os nossos dias atuais. Quantas e quantas pessoas têm confiado a sua vida nos políticos, no seu dinheiro? Volta ao Israel. Volta ao primeiro ano. Profundo, meus irmãos. E o versículo 10 continua: e não mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará a misericórdia. Israel era considerado um povo órfão. Mas olha que coisa, eles que abandonaram a Deus. Por esse motivo, eram considerados órfãos. E aqui no versículo fala sobre isso. E quantas vezes você, a começar em mim também, muitas vezes temos deixado de dar as costas para Deus. Meus irmãos, entendem que há uma necessidade de voltarmos para o Senhor. Ele nunca nos abandonou. O Senhor ele tem sempre estado conosco, nos dando apoio, nos dando suporte, cuidando de nós. E nós muitas vezes, como aquele povo, queremos moldar nossos deuses da forma que a gente quer, com as nossas próprias mãos. Isso é muito perigoso. Olhando para este lado de misericórdia que o próprio Deus tem, eu convido você a me acompanhar no versículo 5, onde fala sobre a forma que o Senhor Deus, Ele cuida do seu povo. Agora que já o Senhor falando, mostrando a maneira que Ele iria cuidar se aquele povo de Israel se arrependesse. Eu peço que você me acompanhe. No versículo 5, o Senhor diz: serei para Israel como orvalho. Estamos falando aqui de um povo que vivia no Oriente Médio, um lugar escasso de água.
E para que uma planta pudesse produzir ou até mesmo crescer naquela terra, precisava de chuva. Algumas vezes poderia ter chovido. Mas como era um povo que sempre estava naqueles lugares, precisavam florescer, precisava crescer. E aqui o Senhor fala: serei para Israel como orvalho. Acredito que muitos aqui já estiveram em uma zona rural, em um campo, e logo de manhãzinha, as gotas de orvalho em cima das folhas, aquelas gotículas de água, o Senhor está falando que seria como essas gotículas de água para aquele povo. Iria fazer produzir, iria fazer crescer, se eles se confessassem ao Senhor. E desse mesmo modo se aplica em nossas vidas. Se nos arrependermos diante do Senhor e reconhecermos Ele como nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele vem como água para fazer florescer. Entender que Ele é o nosso único sustento. E o versículo não para por aí. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio. É interessante que um historiador falou que o lírio, um lírio branco, ele floresce, ele tem os botões chamados de bulbos. Uma única planta pode produzir até 50 bulbos. Agora imagine Deus falando isso para cada pessoa de Israel. Imagine quantos não iriam se tornar frutíferos, como eles não iriam se produzir. Mas para eles precisam do arrependimento. E aqui o Senhor está falando para Israel: eu vou te fazer crescer, e também você florescerá como o lírio, as suas raízes como o cedro do Líbano. Quando fala sobre o cedro do Líbano, aqui está falando diretamente sobre as raízes, que além de ser o Senhor fazer aquele povo crescer, iria fazer eles produzir. E não seria qualquer vento que ia derrubar aquele povo. É necessário que nos arrependamos, que busquemos ao Senhor. Ele não fala simplesmente para aquele povo no Antigo Testamento. Fala para mim, para você, igreja de Cidade Dutra. É tempo de acordar. É tempo de a gente poder olhar para o Senhor e ver que Ele é o nosso único Salvador. Mas para isso, a gente precisa cada vez mais buscar Ele. Mas também devemos produzir frutos de arrependimento. Sigamos o versículo. O versículo de número 6 diz: estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do Líbano. Versículo 7: os que se assentam de novo, à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão, como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tem eu contigo, que tem eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim mesmo procede o teu fruto. Aqui a gente vê, já na segunda parte, como promessa do Senhor. Se aquele povo andasse em obediência a Ele, Deus iria fazer com que aquele povo viesse dar fruto, crescer e ser forte. Mas já aqui no versículo 8, o Senhor fala com esse povo, demonstrando segurança, demonstrando firmeza, quando aquele povo crê nele. O Senhor fala que é como cipreste verde. Cipreste verde é uma madeira muito resistente à água. Uma das madeiras que ajudou a construir a arca. Muitas vezes vamos ver Deus, Ele se mostrando em seu poder e glória através da sua palavra, se mostrando como árvore no Antigo Testamento.
Ele mostra que Ele é a árvore da vida. Ele mostra que Ele é o eterno poder, que Ele é simplesmente o único e incomparável, a árvore da vida. E aqui no versículo 8 Deus fala: sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Eu achei interessante, porque ele fala que dele mesmo procede o fruto. E como estamos falando sobre o cipreste verde, veja algumas prioridades que o fruto do cipreste verde tem. E quero que você preste muito bem atenção nisso. E que de algum modo isso se aplique em sua vida. A sua semente tem prioridade, tem propriedades antissépticas que te faz restaurar. O Senhor Deus, Ele te transforma. Se você está ferido, Ele te cura. Se você está com o coração machucado, olha para aquele povo de Israel, adorando a outros deuses. Estavam feridos, caídos, necessitando de Deus. E aqui com essa referência da semente, Ele te faz restaurar. Outra propriedade da semente do cipreste é sedativas. Na dor, Ele cuida. Em momentos de dificuldades, o Senhor cuida de você, mostrando que Ele é Deus. Como eu falei no início, um bom pai, Ele cuida do seu filho. E Deus, como um grande pai, Ele cuida muito bem dos seus filhos. Mas outra propriedade é inseticida, protegido contra picada. Meus irmãos, estou falando de uma forma literal. Mas o Senhor nos protege contra as investidas do mal. Ele nos reveste, nos dá força. É como um escudo que nos protege dessas investidas do mal. A última propriedade é um calmante. Ele vai acalmar você. Ele vai acalmar o seu coração. Independente das coisas que você tem passado, se você clamar ao Senhor e produzir frutos de arrependimento, como o Senhor falou aqui nesse capítulo 14, você tem uma vida transformada para a glória dele. Me encaminhando para o fim, tem algumas coisas a dizer. Vemos que no primeiro ponto, Oséias chama o povo para arrepender-se. Um povo que nunca esteve no controle da situação e mesmo assim tentou agir por conta própria. Até quando você vai tentar agir por conta própria, achando que você mesmo é o dono da força, o dono da razão? Muitas vezes nos encontramos assim. E isso é fato. Eu peço que você se examine e não queira mais estar no controle da situação, mas entregar ao Senhor, pois Ele é o único. Deus nos mostra que nenhum poder, reino, nação, poderia o salvar, pois somente Ele é o Senhor. Nem a Assíria os ajudaria mais. Nenhuma força de cavalo, como a gente viu aqui no versículo 3, poderia mais salvar desse povo. Eles iriam recorrer para onde? Se não fosse para o Senhor. Agora o Senhor lhes oferece perdão, mostrando a forma que Ele mesmo cuidaria deles. E não somente deles, naqueles momentos, mas também no futuro. Sua graça estaria sobre uma geração vindoura. E o Senhor promete que aquele povo, diz que aquele povo, se produzir fruto de arrependimento, teria uma geração firme, forte, para o louvor de sua glória. Meus irmãos, tenham 3 aplicações bem rápidas, mas muito profundas, e peço muito que você preste muita atenção nesse momento. Deus hoje te chama, te mostra, e com sinceridade e amor, te mostra que Ele mesmo cuidou de você, mesmo quando você nem sequer lembrava dele. Diferente daquele povo que abandonou o Senhor, que nem sequer estava lembrando dele, mas Deus estava a todo momento lembrando deles.
Deus manda Moisés tirar aquele povo de lá. Deus cuidou desse povo durante todo esse tempo. E mesmo assim o povo vinha recusando o Senhor. E como eu disse, isso não simplesmente ficou lá no passado. Nos nossos dias atuais, quantas e quantas vezes o próprio povo do Senhor tem deixado de buscar Ele. Segundo ponto da aplicação, do mesmo jeito que Ele cuidou do povo lá no passado, hoje também cuida de você. Mas é necessário que produza fruto de arrependimento genuíno e sincero. Tem que ser de coração. A começar em mim. Devo produzir fruto de arrependimento. Clamar ao Senhor: ó Deus, tenha misericórdia da minha vida. Mas também quero dizer para você: peça a Deus por sua vida. Veja a necessidade de lermos a palavra do Senhor e procurarmos ter esse entendimento, esse compreendimento, pedindo ao próprio Espírito Santo do Senhor que venha falar nos nossos corações quando fazemos uma leitura como esta. Muitas vezes atropelamos, lemos e nem sequer damos atenção. Mas olha como essa palavra, simplesmente o capítulo 14. Deixo um desafio para você durante essa semana. Procure ler o capítulo de Oséias. Ou até mesmo hoje releia esse capítulo de número 14. Peça ao Senhor que fale com você. Veja a importância de estarmos firmados na palavra do Senhor. E o último ponto da aplicação é bem curto, mas é muito profundo. Como Jesus diz: volte ao seu primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Palavras do próprio Jesus. Espero que e peço ao Senhor que fale ao seu coração esta noite. Convido os irmãos a abaixar a cabeça, a falarmos com você nesse momento. Que o Senhor possa falar com você de um modo que agrade a Ele. Mas também peço ao Senhor, clame a Deus por arrependimento. Por muitas vezes ter deixado o primeiro amor. Peça ao Senhor para que volte. Em nome de Jesus. Daqui a alguns minutos, nos instantes, vou estar fazendo essa oração. Senhor Deus, nós temos muito que agradecer ao Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela mostra o que o Senhor tem a falar nos nossos corações. E revela ao mesmo tempo, Senhor, a Tua grandeza. Revela a Tua bondade, a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado, Deus, o Teu povo. Obrigado, Senhor Deus, porque em meio a tantas dificuldades, tantas provações, o Senhor tem cuidado do Seu povo e não tem virado as costas para o Teu povo, Deus. E te pedimos, ó Pai, nessa noite, que o Senhor venha quebrantar corações. Derrame, ó Deus, sobre cada um de nós a Tua graça, mas também que venhamos, ó Deus, produzir frutos de arrependimento. Sermos dependentes do Senhor. Confiantes no Senhor, Deus. Que não saiamos, ó Deus, essa noite daqui, sem ter compreendido, ó Deus, essa Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, o discernimento cada vez mais e mais, mas também, ó Deus, nos ajude, Senhor, com o fruto do arrependimento. Que voltemos ao primeiro amor, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Obrigado, Deus, por este momento, porque a Tua graça, Deus, ela nos basta. Obrigado pela libertação do pecado, Deus. Obrigado, Senhor, porque um dia o Teu Filho amado, Jesus Cristo, morreu na cruz para nos salvar, para nos conceder vida eterna. E nós só temos, ó Deus, muito que te render graças, ó Deus. Nos ensine, Senhor, a te amar cada vez mais e mais. Nos ensina, ó Deus, essa dependência do Senhor.
e que não fujamos, ó Deus, de Ti, mas que voltemos para Te servir.